mas hoje é um dia importantíssimo, é um dia nacional de luta contra queimaduras. Para falar sobre esse assunto, a gente vai receber 2 cirurgiões plásticos aqui hoje. O doutor Carlos Eduardo Leão e a doutora Luísa Leão. Doutor Carlos, Luísa, sejam bem-vindos, bom dia, tudo bem? Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui na Rádio Itatiaia, já vim aqui inúmeras vezes, inclusive por esse motivo, né? Eu trato queimada há 40 anos, né? Enfim, então é uma luta maravilhosa. Lembrar essa luta é uma coisa sempre importante, porque queimadura é uma grande chaga social. É verdade. Doutora, bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui, uma honra, ainda mais do lado do meu pai, que foi quem me ensinou tudo. Legal demais. Pai e filha cuidando de pessoas queimadas. Aí podem ficar à vontade, quem de vocês quiser responder, mas esses acidentes, queimaduras, maioria domésticos? Não entendi. A maioria são acidentes domésticos? Não, é o que eu te falei. A queimadura é uma chaga sociocultural e acontece por falta de informação, por falta de conhecimento do perigo, né? Isso tudo poderia estar resolvido se nós tivéssemos uma cultura de escola para ensinar as crianças desde tenra idade, né, que nas nossas casas existe o perigo. É só você imaginar, 80% dos acidentes domésticos acontecem na cozinha. Né? Se você imaginar, 51% do que está internado hoje em qualquer centro de queimado brasileiro é acidente doméstico perfeitamente evitável. E a Luísa vai falar sobre cozinha aqui. Na cozinha o problema, Luísa? Na cozinha é o problema. Tanto que quando eu era criança eu não podia entrar na cozinha, né, pai? Realmente é uma falta assim, de conhecimento do perigo mesmo. A cozinha é um lugar perigoso da casa. Então, a maior parte das queimaduras que chegam pra gente no pronto-socorro são por escaldadura, né? Principalmente das crianças. Escaldadura é o líquido fervente na pele. Então, você imagina, num fogão, você está cozinhando, fervendo algum líquido, a criança chega na cozinha e puxa o cabo da panela. Aquela panela cai sobre ela. Isso é muito comum. Então, é pensar que, primeiro, por que a criança está chegando perto do fogão? E segundo, por que o cabo da panela está virado? Né, não está escondido ali, de forma que a criança não alcance esse cabo da panela. Então, é pensar sobre essas pequenas coisas que muitas vezes, por falta de conhecimento mesmo, né? Falta de conhecimento do perigo. Claro. Isso é o grande problema. Então, eu acho assim, se você ensina, desde pequenininho, matéria de escola, prevenção de acidentes, nós teríamos um índice de acidente no Brasil infinitamente menor. E eu quero dizer para você, Júnior, que durante a minha vida inteira, lá no João 23, fui chefe daquele serviço por 25 anos, serviço de queimado, 25 anos. E eu quero dizer para você que eu tenho um orgulho muito grande, porque hoje, no Colégio São Francisco Xavier de Ipatinga, existe uma matéria chamada Prevenção de Acidentes, durante todo o ensino fundamental e primário o básico, enfim, existe. Tá? A primeira série, a última série, existe uma matéria chamada Prevenção de Acidentes. Isso é um projeto de vida meu, né? E de repente foi encampado e é um sucesso. Até sugiro a vocês da Rádio Itatiaia que uma hora ligue para lá e traga alguém para vocês poderem comprovar o sucesso que é isso. Quer dizer, não é só acidente com queimadura, é acidente de uma maneira geral. Qual é a criança, qual é o adulto, né, que, por exemplo, entra num recinto fechado, num cinema, num teatro, e procura a primeira coisa, onde é que é a saída de emergência? Quer dizer, ninguém faz isso. Ninguém entra num recinto fechado perguntando onde é a saída de emergência. Essas crianças estão aprendendo isso. Então, as crianças estão entendendo por que existe corrimão, né, nas escadas. Elas aprendem desde cedo que aquilo ali é realmente um protetor. Então, o problema queimado é uma chaga social, porque queimadura é para sempre, né? Queimadura, você pode até ficar bom dela, como a maioria fica, mas aquelas cicatrizes são eternas, né? São eternas. Então, aquele trauma você vai levar para a tua vida inteira e poderia ser totalmente evitado. Você imaginar que 51% que está internado hoje lá no nosso grande centro de queimados, que é o maior centro de queimados da América Latina, Fernanda, que é a unidade de tratamento de queimado do professor Ivo Pitangui, né? Maior centro de queimado da América Latina, inserido num hospital público. Mais da metade é acidente doméstico que não precisava ter acontecido. O que o senhor está falando aí tem muito a ver com essa mudança de cultura, né, de comportamento. Mas hoje em dia, como é que a gente faz
para conseguir colocar, vamos dizer assim, maldade em algumas situações, sendo que a gente vive o tempo todo tentando se aliviar um pouco, né? Tanta coisa difícil acontecendo, tentando se aliviar um pouco. E aí eu acho que às vezes os pais tentam não passar essa preocupação para os filhos, mas acabam não ajudando eles a entender sobre prevenção dentro de casa, né? Tem até uma mensagem da Natália aqui no nosso YouTube, ela dizendo, tema muito importante hoje, eu sofri queimadura gravíssima, onde faço tratamento no pronto-socorro cirúrgico, né? Com cirurgião plástico, equipe de fisioterapia, foi muito grave, são marcas que feriram a minha alma. Ou seja, talvez se ela tivesse tido alguém para orientá-la, pudesse ter se livrado disso. Claro. Sempre que venho aqui, sempre onde estou dando entrevistas sobre queimadura, porque eu não sou cirurgião plástico para tratar o queimado, mas eu sou cirurgião plástico que está inserido na causa política da queimadura. Né? Então, eu cada vez mais acho assim, se você gasta... Porque um queimado, Júnior, é um doente caríssimo aos cofres públicos, caríssimo. Então, você poderia não só economizar financeiramente, não é esse o caso, a gente quer que não exista queimadura, mas se você investisse em educação, este problema poderia ser minorado e muito. Então, eu acho que o grande problema da queimadura o grande mote que nós temos para o queimado, nesse dia de hoje, que é o dia da luta contra a queimadura, é investir em educação. Educação em queimadura talvez seja mais importante do que o próprio centro de queimado, o próprio cirurgião plástico que trata o queimado, ou aquela gama de profissionais magníficos que estão inseridos dentro do centro de queimados, tratando queimados. Doutor, é isso, Luísa? Pois doutora Luísa e doutor Carlos, eu queria aproveitar, então, enquanto a gente não tem isso disseminado pelas escolas do Brasil, vamos aproveitar esse microfone potente da Itatiaia para alertar alguns pais nesse dia, que é o dia da luta contra esses acidentes. O que um pai hoje que está criando uma criancinha lá, de 1 aninho, que está começando a andar, que inclusive é meu caso, né? Parabéns. Está começando a andar, a mexer em tudo, acho que é o caso seu também, meu né, caso também. Pois é, quem está nesse momento, o que eu preciso levar para essa filha, qual o cuidado que eu preciso ter, o que eu posso fazer na minha casa, e eu falo de medidas simples mesmo que podem evitar esses acidentes. Eu acho que é evitar da criança estar dentro da cozinha, pelo menos quando estiver, né, preparando comida, que eu acho que é o momento mais perigoso da cozinha, né? Eu acho que criança tem que ficar de olho o tempo inteiro, né? Sempre alguém assistindo a criança. E evitar, por exemplo, álcool líquido, né? Que é... Grande vilão. Um grande vilão inflamável. E acho que é basicamente isso, né? Eu acho que esse pai... além dos cuidados que a doutora Luísa acabou de falar, porque veja, gente, 80% dos acidentes na cozinha. Então, se você tirar o seu filho da cozinha, você já resolveu 80% do problema, né? Então, eu acho que isso é uma coisa. Acho a que segunda coisa, do banho também, né, como? pai? O banho, na hora que vai esquentar a água claro, da criança. tudo é importante. Isso chega na hora pra gente também no pronto-socorro, muito bem lembrado. né? Às vezes, a mãe esquentou a água pro banho da criança e na hora de virar ali, acaba virando no menino a água ainda quente, sabe? Isso acontece e é muito... Muita frequência. E é muito triste, porque a mãe, ela fica muito sentida com aquilo, né? Fica todo mundo muito abalado com aquilo. E se infelizmente acontecer, qual que é a orientação? O que eu faço? Aconteceu uma situação ali grave, as pessoas acabam se desesperando, né? Quando vê alguém em chamas, né? Uma situação assim, a pele queimando. O que faz de imediato? Olha, se você vê, né, uma situação de acidente dessa, o ideal é que você chame o socorro e deixe para o socorro, né? Joga água. Pois eu até acrescentaria isso, chamar o socorro é fundamental. Mas a primeira coisa que deve ser feita é você resfriar a lesão. A primeira coisa. Então, se você queimou a mão, né, seja por líquido aquecido, seja por fogo, né, ou seja, chama, né, álcool incandescente, né, a primeira coisa que você faz é colocar essa sua mão ou a área queimada numa torneira, né, água corrente, ou se você não conseguir por questões de corpo, você toalha molhada em água gelada, resfriar a lesão. Porque quando você resfria a lesão, você interrompe o processo da queimadura. Porque quando a água quente bate em você, aquela quentura continua. Ela não fica parada o tempo todo ali, não. E se você resfria, você interrompe o problema. Interrompe a queimadura. Esse é o primeiro passo. Envolve aquela queimadura numa toalha com água gelada e chama o socorro, porque é muito importante que você
se direcione a um serviço que tenha sempre um cirurgião plástico de plantão, ou que tenha um serviço de queimado. E o serviço de urgência vai saber encaminhar essa pessoa para o melhor lugar, né? Porque é muito melhor, porque as pessoas utilizam esses mitos, essas coisas folclóricas de colocar manteiga, né, colocar pó de café, ou lá tem qualquer pomada em casa. Pasta de dente. Pasta de dente. Qualquer coisa. Gente, isso é um terror. Porque quando a gente chega para atender um queimado, abre aquela área queimada e vê pasta de dente, fubá, né, molhado. Ou seja, isso tudo é um terror, porque nós temos que limpar aquilo imediatamente. E você limpar aquilo em cima de uma área queimada, né, Luiz? É um transtorno, né? Piora muito. É muita dor, né? Então, porque E acaba ferindo mais, acaba né? ferindo mais. Então, o nosso conselho aqui, meu e da Luísa, é o seguinte: queimou, água fria, na mesma hora. E chama o socorro. E chama o socorro. É isso aí. Então, esse é o conceito. Ou então, vá em direção ao socorro, sempre onde tenha um cirurgião plástico, porque é o especialista que trata a queimadura, né? Mas qualquer médico muito bem formado hoje, num serviço de emergência, sabe conduzir. É muito melhor do que você fazer qualquer coisa caseira, né? Em queimadura não deve ser feito isso. Aprendi algumas coisas aqui hoje. Criança fora da cozinha, primeiro ponto. 80%. 80%, então já vamos acabar com 80% do problema. Então tira a sua criança da cozinha, pelo amor de Deus. Meu corpo até arrepia de pensar. Mas se aconteceu, esfria o local. Água fria, toalha molhada, água gelada para parar a queimadura e chama o socorro, porque o socorro vai te encaminhar para o melhor lugar possível para você ser atendido. Acho que é basicamente isso. Basicamente né, isso. Se você consegue isso, Júnior, você já resolve a situação, como você acabou de falar aí, em 80% dos casos. Esse é o problema. É isso, recebemos aqui então, nesse Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, os cirurgiões plásticos, o Dr. Carlos Eduardo Leão, que é velho conhecido da audiência da Itatiaia, está sempre aqui com a gente, e também a doutora Luísa Leão. A gente falou um pouquinho mais sobre essa luta contra queimados, e lógico, eu tenho certeza que a gente não conseguiu colocar em todas as escolas ainda, viu, doutores? Mas o microfone da Itatiaia Forte vai ajudar muita gente hoje. Mas esse é um sonho e de repente a gente precisa sonhar. É isso. Uma escola em Minas, é a primeira do Brasil, está em Minas Gerais, já está dando esse exemplo magnífico. E eu volto a sugerir, entre em contato, porque vale a pena, porque é maravilhoso o projeto.